nós iniciaremos uma nova série. Coloca pra gente aí a arte da série, muito bem. Irmãos, o nome dessa série, tem muitos ali pensando que é Fé Extraordinária, mas eu quero te ajudar a entender o nome dessa série. Então você vai repetir comigo aqui. Diga assim: extraordinária, fé ordinária. Vamos de novo, diga extraordinária, fé ordinária. Glória a Deus. Então, nós entraremos nessa série, irmãos, e eu acredito que vai ser uma série muito importante para a nossa vida como filhos de Deus, nossa vida em comunidade e sobretudo nossa vida na sociedade. Nós viemos de uma série expositiva, onde nós trabalhamos ali 3 profetas dos profetas menores. Abordamos ali o profeta Oséias, Amós e Jonas. Quantos aqui ainda estão se recuperando da mensagem do profeta Jonas? Amém? Então foi um tempo as últimas 3 semanas de muita exposição das Escrituras. A gente leu o Jonas, por exemplo, nós lemos os 4 capítulos, versículo a versículo. Os demais livros nós lemos de maneira panorâmica todos os capítulos. Em alguns lemos também versículo a versículo, então foi uma série bem expositiva. E agora é uma série temática. Então nós vamos dialogar aqui com um tema muito importante para nós. E eu quero de maneira introdutória trazer para você por onde nós vamos navegar nas próximas semanas. Basicamente, irmãos, eu venho numa reflexão já tem um tempo sobre o tipo de discipulado que nós estamos produzindo. E quando eu falo discipulado, não é apenas a Éden discipulando, ok? Quando eu falo nós, quando eu utilizar a expressão nós ou igreja durante essa série, eu não vou estar falando exclusivamente da Édris, mas estou falando de um ponto de vista do ser igreja, da comunidade da fé, da família dos irmãos, extrapolando qualquer placa denominacional. Amém? Muito bem. E eu comecei a entrar nessa profunda reflexão. Que tipo de discipulado nós temos construído na vida das pessoas? Aquilo que nós temos ministrado, aquilo que a gente tem pregado, aquilo que tem sido ensinado nas igrejas. Será que tem preparado as pessoas para viver na sociedade? Ou tem preparado as pessoas para elas viverem exclusivamente programações da igreja? Então muitas das vezes nós nos contentamos com pessoas que são frequentes nas programações porque elas estão debaixo dos nossos olhos. E a gente consegue ter uma noção de que tudo vai bem porque ela está sempre visível. Só que, irmãos, nós precisamos ser muito sinceros aqui. A maior parte do tempo das nossas vidas nós não vivenciamos aqui dentro da estrutura da igreja. Talvez a grande maioria aqui tenha 2, 3 horas de exposição a um culto, 2, 3 horas onde você está inserido dentro de uma programação da igreja durante a semana. Na maior parte do tempo, irmão, você está inserido ou na dinâmica do lar, dentro da sua casa, ou dentro de uma profissão. E muitas das vezes o nosso discipulado, ele prepara pessoas para serem frequentadores de programação da igreja. E entenda, irmãos, eu quero de todo o coração que você esteja aqui domingo após domingo, que você seja cada vez mais frequente. Amém, irmãos? Só que nós não podemos nos satisfazer com isso. O discipulado que nós devemos prover, mais uma vez, nós enquanto igreja como um todo, família da fé brasileira, é um tipo de discipulado que te prepara para o diálogo com a sociedade. Um tipo de discipulado que te prepara para que você consiga permear aí o seu dia a dia. E na verdade, irmãos, essa série é para que nós possamos compreender que, na maioria das vezes, irmãos, o que Deus tem para nós talvez não pareça tão extraordinário assim. Porque no fim, a maioria de nós vamos viver chamados ordinários. Você pode hoje receber uma grande palavra sobre se mudar para uma grande nação e ser um grande missionário, ou ser um grande apóstolo, um grande pregador do evangelho. Mas amanhã, 7 da manhã, você tem que estar de pé. Amém? É possível que você saia de um culto onde você provou de um derramamento do Espírito maravilhoso. Mas no outro dia, irmãos, você tem uma casa para arrumar, você tem uma pia cheia de louça para lavar, você tem menino para acordar para levar para a escola, e você lida com a rotina. E o que acontece é que muitas das vezes as pessoas estão minimizando o seu momento de alegria e celebração ao culto de domingo. Irmãos, desculpa, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, nós não podemos aceitar esse estilo de vida, onde o único momento de descanso, o único momento onde nós nos alegramos é quando nós estamos na igreja. Irmãos, o tempo que nós passamos aqui, ele é muito curto, comparado com o tempo que nós vivenciamos lá fora. Então a mensagem que nós pregamos deve nos preparar para casa, deve nos preparar para o enfrentamento no trabalho, deve nos preparar para viver em sociedade. Irmãos, tem pessoas que perderam o contato com a sociedade não cristã, que já não consegue mais dialogar com quem não tenha o mesmo idioma evangélico. Isso é lamentável, isso é muito triste. Amém?
Então o alvo dessa série é a gente abordar essas questões. O que é de fato a vida ordinária e o que há de tão belo nas questões ordinárias da vida? Será que essa fé é extraordinária, a mesma fé que faz levantar uma pessoa do leito de enfermidade, a mesma fé que faz com que a gente testemunhe grandes milagres? Essa mesma fé, de maneira extraordinária, nos potencializa a viver o ordinário, mas dando significado para cada um dos nossos dias. E para que nós possamos compreender o desafio de viver de maneira ordinária para a glória de Deus, está no mundo em que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo extremamente complexo, irmãos. Eu diria que nós vivemos em um tempo onde mais do que nunca o nosso maior inimigo, ele tem ganhado forças, ele tem sido potencializado, intensificado nas suas forças. Aí talvez você pense, deve estar falando do diabo. Não, eu estou falando do seu ego. Mais do que nunca, o nosso eu interior, o nosso orgulho, ele tem sido provocado a levar uma vida cada vez mais voltadas para si mesmo. Hoje, com a revolução digital, nós estamos incessantemente preocupados em fazer de nós mesmos o centro das atenções. E muitas vezes nós projetamos isso também no que diz respeito à vida de igreja. Então, irmãos, essa mensagem ela é provocativa. Porque na maior parte do seu tempo você vai estar fazendo coisas rotineiras. Na maior parte do seu tempo você vai estar realizando situações ordinárias. E tem pessoas que odeiam a própria vida. Tem pessoas que elas celebram a ideia do futuro que elas vislumbram. Elas não conseguem ter paz com o seu próprio dia a dia. Elas não conseguem ter paz com coisas que são meramente banais. E nós vamos observar nas escrituras, irmãos, como eu estava ouvindo um debate esses dias em um podcast cristão, onde duas teólogas estavam conversando e uma delas falou assim, bom, a gente precisa se lembrar que Jesus escovou o dente, amém? E não, a questão aqui não é defender que existia um artefato histórico, né, que era a escova de dente, mas a questão é que Jesus não foi privado de toda uma experiência humana, Jesus não foi privado de toda uma experiência tomada de uma rotina ordinária. Não há como dar saltos extraordinários, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, a fé que nos salvou é a fé que nos prepara para uma vida ordinária. Porque a maior porção dos nossos dias vão ser tomados de coisas rotineiras e cíclicas. Essa série é para que a gente coloque as coisas no lugar e aprendamos a contemplar a beleza da vida. Beleza em expressões, em questões que talvez não chamem tanta atenção. Hoje em dia está em baixa situações mais comuns. Todo mundo consegue, de repente, capturar um senso de propósito, consegue ter uma ideia de algo que é maravilhoso, quando você tem um chamado de grande representação, que envolva, de repente, a salvação de uma vida, de maneira direta. Sabe, irmãos, quando você fala de uma pessoa ocupando alguma posição de governo, quando você fala talvez de uma pessoa ocupando um local no poder judiciário, quando você fala de um médico, um neurocirurgião ali, pediátrico, operando o cérebro de uma criança e trazendo vida para ela, talvez essas funções, a função pastoral, talvez traga para nós aquele senso de estou cumprindo uma missão, não é assim? Estou cooperando com o mundo. Você lidera de repente uma instituição de caridade e você tem aquele sentimento de olha, eu estou ajudando a diminuir a pobreza, estou ajudando a diminuir isso, questões de vulnerabilidade. Mas irmãos, na maior parte do tempo, a maioria das funções são questões mais simples. Eu tenho uma vivência durante a semana onde eu pego muito Uber. E eu converso muito com motoristas de aplicativo. Irmãos, até onde eu sei, não conheci ninguém que sonhou para a sua vida ser motorista de aplicativo. Glória a Deus. Mas se tornou uma posição intermediária de transição para muitos. E eu vou pegar esse exemplo e reproduzir na maioria. A maioria de nós, irmãos, estamos fazendo ou executando uma profissão que nós não gostamos, que está longe da habilidade que nós temos, e não estamos recebendo aquilo que nós julgamos ser justo receber. Sim ou não? Essa é a sua vida, irmãos. Aí, vir aos domingos, você explodir de glória, render graças ao Senhor, e na segunda-feira você ter um ódio da segunda-feira, por conta do seu trabalho, me parece que é um tipo de fé infantil, que não te prepara para a vida, te prepara apenas para a programação da igreja. Deixa eu dizer uma coisa, o Senhor do sábado é o Senhor do domingo e também é o Senhor da segunda-feira. Amém? Não foi o diabo quem criou a segunda-feira, amém, irmãos? Foi o próprio Deus. Então, se nós não aprendemos a extrair beleza do cotidiano, se a gente não aprender a extrair senso de propósito em funções que talvez sejam aparentemente banais. Sabe, ontem eu estava num casamento e eu estava observando isso. Eu estava em um casamento e tinha um garçom que ele tinha uma função específica. E a função específica dele era retirar uns copos pequenininhos, que dentro tinha um tipo de alimento, diga de passagem, muito bom, aleluia. Era uma comida lá de casamento.
E a função dele era só chegar e tirar, era só chegar e tirar. Como eu disse, irmãos, talvez você ser um médico salvando uma vida, você está à frente do poder público, você está à frente do judiciário, você consiga extrair esse, uau, estou cooperando com a sociedade. Mas o que será que esse garçom que só está ali retirando um copo sujo, desse tamaninho, como que ele conseguiria enxergar propósito nisso? Será que há propósito nisso? Essa série é para abordar essas questões. Hoje falaremos sobre a vida ordinária. E estou colocando esse ponto de interrogação em relação ao trabalho, porque domingo que vem falaremos sobre a integração entre fé e trabalho. E por fim abordaremos sobre uma grande questão que tem guiado a vida das pessoas: felicidade. O desejo de ser feliz. A tomada de decisões pensando apenas na felicidade própria. Então aqui eu estou colocando várias interrogações, começando por essa do trabalho. Porque se a fé ou a mensagem que nós ensinamos dos púlpitos não te prepara para as questões ordinárias da vida, então nós estamos fracassando. Essa mesma fé, e é isso que eu estou pleiteando aqui, essa mesma fé extraordinária, que nos habilita a viver grandes milagres, essa mesma fé extraordinária nos habilita a viver o ordinário debaixo de um senso de significado. Glória a Deus, amém? Então, muito bem. Então, eu quero começar aqui, antes de ler as escrituras, eu quero trazer uma citação de um teólogo católico que eu gosto muito, chamado G.K. Chesterton. E ele diz da seguinte maneira: Chesterton escreveu que Deus exulta na monotonia. Por isso ele faz com que todos os dias o sol se levante e se ponha. Ele faz com que os movimentos da terra sejam repetitivos e as estações se repitam ano após ano. Porque aquilo que é monótono aos nossos olhos é belo aos olhos de Deus. É um reflexo embaçado de sua própria constância e exultação. Talvez seja isso que nos falte: exultação. A exultação não ocorre apenas quando saímos do ordinário, mas quando conseguimos enxergar um Deus extraordinário através das coisas ordinárias. Quando cada refeição preparada nos lembra da bondade e da criatividade de Deus. Quando cada passeio com o cachorro nos lembra que, apesar do pecado, ainda podemos nos relacionar amigavelmente com esses seres tão diferentes de nós. Quando todo o cansaço da maternidade nos lembra que o amor de Deus é ainda maior e mais sacrificial que o amor de uma mãe. E que podemos repousar em seus braços, tal como nossos filhos repousam tranquilamente nos braços maternos. Amém? Essa mensagem, ou essa série de mensagens, é um convite para que você consiga olhar de maneira panorâmica a sua própria vida. Eu gostaria de convidar para você abrir as escrituras em Provérbios capítulo 1, versículo 20. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Provérbios capítulo 1, versículo 20, é o capítulo inicial de Provérbios, e Salomão está trazendo em caráter introdutório aonde a sabedoria deve estar manifesta. E ele vai dizer: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. É evidente que aqui é um contexto de Oriente Médio antigo, onde as portas da cidade eram onde as pessoas se reuniam. As portas da cidade eram onde decisões também eram tomadas. E aqui o que o autor está buscando transmitir para nós é que, para que nós possamos dialogar com a sociedade, para que nós possamos ter uma vida prudente, uma vida inteligente, uma vida sábia nesse mundo, a sabedoria precisa ser testemunhada. Então a sabedoria que nós ensinamos aqui, aquilo que nós buscamos compartilhar enquanto mensagem de fé, de palavra revelada, isso precisa transpor as paredes do templo. Nós precisamos testemunhar a sabedoria atingindo cada bairro, a sabedoria atingindo cada área da sociedade, a sabedoria do Senhor atingindo as suas relações familiares, relações de amigo, relações profissionais. Irmãos, nós não podemos restringir a sabedoria às quatro paredes de um templo. A sabedoria, por necessidade, ela precisa ser testemunhada em alta voz, como diz aqui. Agora, nós precisamos saber também que tipo de mundo nós estamos enfrentando. Eu disse aqui de maneira introdutória que o mundo que a gente vive, ele enaltece o nosso eu, não é assim? Ele maximiza os nossos próprios interesses. E eu gosto muito de um autor chamado Brett McCracken. Ele escreveu um livro, o nome dele você não vai lembrar, mas o livro sim, chama Pirâmide da Sabedoria. E é um livro maravilhoso, nós temos na nossa store. Esse livro, ele propõe um tipo de dieta das informações. É muita sabedoria no livro. Ele propõe um tipo de dieta das informações. O que ele busca deixar muito claro é, fazendo um paralelo com uma pirâmide alimentar, nós precisamos rever aquilo que nós consumimos. Esse autor, ele deixa muito claro que nós consumimos demais, e consumimos rápido demais, e consumimos apenas aquilo que nos parece bom.
E nesse livro ele traz uma proposta de dieta das informações. O que é fato, irmãos, isso, qualquer mínima pesquisa que você faça no campo de neurociência, você vai tomar conhecimento que os nossos cérebros estão extremamente sobrecarregados. Nós vivemos numa era de bombardeio de informações. E vamos dizer, esse encharcamento de informações, ele começa a gerar muito efeito. Ele maximiza o nosso eu. Ele relativiza, na maioria das vezes, o nosso senso de propósito. Porque gera em nós uma ansiedade de querer ter resposta para tudo, dar opinião para tudo. Nós estamos sendo cada vez mais massacrados pelo excesso de informações. E uma das colocações nesse livro de Brett McCracken, ele diz: no mundo em que vivemos, nós temos mais informações, mas cada vez menos sabedoria. Mais dados, mas menos clareza. Mais estímulos e menos objetividade. Mais distração e menos quietude. Mais pretensiosidade e menos ponderação. Mais opinião e menos pesquisa. Mais falas e menos escuta. Mais para olhar e menos para ver. Mais diversão e menos alegria. Esse é o mundo em que vivemos. Vivemos em um mundo, irmãos, onde nós continuamente estamos lidando com uma crise, aqui o nome é crise epistemológica, uma crise de conhecimento na sua essência e na sua origem. Aquilo que nos é ofertado enquanto conhecimento tem sido precário, superficial, carregado de questões falsas. Esse é o mundo em que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo, irmãos, onde, eu estou me colocando na cena, tá? Onde todos nós estamos enfrentando diariamente um ciclo. Que ciclo é esse? Um ciclo onde cada vez mais você está tomado por consumo, pressa e pressão. Essa é a tríade do ciclo que nós vivemos hoje no mundo pós-moderno. Pressionados pela necessidade do consumo. Pressionados constantemente pela pressa de dar um resultado. Estou falando algo estranho dos seus dias, irmãos? Esse é o mundo que nós vivemos. E o que eu quero trazer para vocês, primeiro essa mensagem, irmãos, não é um tipo de receita, uma fórmula, um código, nada disso, amém? Mas um diálogo. Eu quero abrir um diálogo contigo, para que a gente consiga transicionar desse ciclo de consumo, pressa e pressão e entrar num ciclo de arrependimento, fé e perdão. Eu tenho para mim que há uma liturgia diária do coração, que nós precisamos ser muito disciplinados. Entende? Quando eu trago esse caráter de arrependimento, fé e perdão, eu não estou colocando em situações esporádicas da sua vida. Eu não estou falando de situações intermitentes. Em algum momento de intervenção, em algum momento onde você se quebranta. Eu estou falando sobre um estilo de vida, onde o arrependimento se torna algo diário. Como diria Martinho Lutero, o cristão deveria se arrepender todos os dias. Um estilo de vida onde a fé não é apenas a expectativa de um grande milagre, mas a fé é o que sustenta para a vida ordinária. Um estilo de vida onde o perdão, pelo qual você foi perdoado, norteia as suas ações e os seus enfrentamentos diários. A proposta da mensagem de hoje é te entregar essa, entre aspas, receita. Para que nós consigamos sair de vez desse ciclo de consumo, pressa e pressão. Essa é a proposta da mensagem. Te trazer, pelo menos, um desafio. Para lidar com esse mundo insano, intenso, nós precisamos de sabedoria. Então, irmãos, a maior parte do nosso tempo diz respeito a uma interação contínua, cíclica, renovável e interminável de fazeres ordinários. Frequentemente, ansiamos por chamados extraordinários, chamados que irão produzir um grande impacto no mundo, chamados cujos resultados serão visíveis, mensuráveis e nos trarão um senso de propósito e realização. Mas a realidade é que na maioria das vezes nossos chamados são mais ordinários do que realmente gostaríamos que fosse. Nossas realizações diárias quase imperceptíveis em nossas vidas anônimas para a maior parte das pessoas ao nosso redor. O teólogo Michael Horton, no livro Simplesmente Crente, diz: é bem mais fácil me entregar a um projeto de servir os pobres do que dar mais atenção à minha esposa e meus filhos, porque isso é corriqueiro. Eu não consigo ver o impacto da dúzia ou mais de pequenas conversas, correções, risadas e tarefas que acontecem em um dia ou mesmo em uma semana. Então percebe, a vida com a sua rota de consumo, pressão e pressa gera em nós a perda da sensibilidade daquilo que de fato há valor. O nosso cérebro está tão tomado por uma grande quantidade de informações e essa predisposição ansiosa, e eu até brinco, irmãos, mas é sério. A gente poderia dividir assim a sociedade em dois grupos: aqueles que já têm transtorno de ansiedade diagnosticado e estão em tratamento, e outro grupo que ainda não descobriu, amém? Falo brincando, mas assim, do ponto de vista médico, eu sou formado em medicina.
Você vai ver pessoas que já têm de fato um transtorno diagnosticado. E o restante, tudo bem, não tem o transtorno, mas tem sintomas ansiosos. Já está apontando para um tipo de colapso neurológico. Já está apontando para um tipo de estresse neurológico. Irmãos, esse ciclo precisa ser quebrado. Para que a sabedoria seja testemunhada na praça pública, nas ruas, dentro da sua casa, onde quer que você trabalhe. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. É uma explanação de Jesus logo após ele apresentar as bem-aventuranças. E aqui ele vai dizer um texto muitíssimo conhecido. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Bom, dentro desse enfrentamento do mundo em que vivemos, é possível perceber, irmãos, que na maior parte das vezes, o ritmo de vida atual, ele apenas nos apresenta ou nos faz lembrar de recortes do dia a dia. Uma coisa que eu tenho procurado orientar, e muito, casais, famílias, é ter uma visão panorâmica da própria vida. Hoje o mundo em que vivemos despreza a visão panorâmica, o que nós chamaremos de big picture, a cena toda. Nós nos tornamos viciados em apenas fazer recortes. Geralmente esses recortes é o último momento de tensão, é a última briga, é a última falha, é o último fracasso. Irmãos, nós precisamos desse momento de contemplação. Nós precisamos desse momento de reflexão. Nós não podemos resumir as nossas relações a alguns raros momentos. Eu te convido a fazer esse tipo de reflexão. A se lembrar do primeiro contato, para você que é casado. Se lembre do primeiro contato, quando a amizade foi celebrada. Se lembre do primeiro olhar apaixonado. Se lembre do dia do altar. Se lembre do que vocês vivenciaram ao longo da história. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos vendo uma crise também de memória. Estamos nos esquecendo do que tem sido construído. E apenas estamos atentos a um recorte. Apenas aquilo que talvez chama atenção. Algo desastroso. Há uma grande falha. Há um grande fracasso. E a gente acaba resumindo a vida. A gente desaprendeu a extrair a beleza das relações. A gente muitas das vezes nessa sociedade, por conta da pressa, nós estamos sendo literalmente pisados. Como é escrito aqui no texto. Mas veja que aqui Jesus deixa muito claro a nossa vocação. Repete comigo, sal e luz. E o que me parece, irmãos, é que muitas das vezes nós gostaríamos apenas de viver como sal no meio de outros sais. É como se a vida cristã evangélica fosse a festa do sal no saleiro. Amém? E da luz no luzeiro. Mas isso seria uma ofensa ao texto bíblico. Porque o texto bíblico, ao mesmo tempo que deixa clara a nossa identidade, é evidente que o texto aqui carrega uma revelação comunitária de corpo, de quem nós somos nele, mas isso se aplica para o seu dia a dia. O texto aqui está deixando muito claro quem você é e onde você deve atuar. É muito provável que Jesus, quando ele citou de uma cidade fortificada em um alto monte e apresentando uma iluminação à época, é muito provável que o contexto de Oriente Médio Antigo, Jesus estava dizendo sobre algumas cidades litorâneas que tinham fortificações que eram vistas à distância. Jesus está deixando claro que aqueles que o ouvem, o seguem, que creem em Cristo, eles devem assumir essa responsabilidade da visibilidade perante a sociedade. Em algum grau, você vai ser visível na sua fé. E aqui o chamado é para responsabilidade. É para sermos de fato uma referência. Então não se vive cristianismo escondido. Não se vive um cristianismo de fuga. Para muitos a igreja se tornou esse local de refúgio do mundo. Enquanto que a igreja deveria ser um refúgio para o mundo. Amém, irmãos? Tem pessoas que estão olhando para a igreja um local de fuga. Porque entende que mundo não é apenas um sistema pecaminoso e caído, mas colocam todas as pessoas inseridas nessa mesma linguagem de mundo, até mesmo os próprios familiares. Tem pessoas que não conseguem mais sentar na mesa com familiares, não conseguem mais se relacionar com seus familiares que não professam a fé cristã. E isso é uma insanidade, isso é um absurdo.
um tipo de mensagem que só te prepara para dialogar com quem concorda contigo, desculpa, irmãos, esse comportamento tribalizado não é oriundo do Espírito de Cristo. Amém? Antes, a mensagem de Cristo para nós gera um ímpeto. Essa mensagem de Cristo para nós nos gera uma ousadia para olhar para a sociedade, olhar para os nossos dias e enfrentá-los. Há uma profecia em Joel capítulo 2 que vai dizer que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Diga, toda a carne. Perfeito. Há um grande pregador que eu admiro muito chamado Jonas Madureira, e numa das suas pregações ele vai dizer: o Espírito deseja pela carne. Em que sentido? A operação do Espírito Santo, ela alcança duas fases. Uma fase encarnacional e uma segunda fase de ressurreição. Nós estamos nessa fase encarnada. Glória a Deus. E nessa fase encarnada, o derramar do Espírito Santo, irmãos, entenda, ele não vai ser testemunhado, ou não deveria ser apenas testemunhado, em um momento de grande derramamento de poder. Certamente quando há o derramamento de poder, isso chama os nossos olhos. Cristo é exaltado, amém, irmãos? Mas a gente precisa entender que a missão do Espírito Santo, nessa fase encarnacional, envolve nos tomar por completo, envolvendo os processos ordinários do nosso dia a dia. A beleza nas rotinas. A colocação de Chesterton que nós acabamos de falar, ele diz sobre dias e noites, sobre o sol e lua, sobre o sol se pondo e sol nascendo, sobre as estações que de maneira rotineira elas se repetem. A perspectiva de Chesterton seria mais ou menos assim: olha, será que nós estamos aprendendo a admirar, a exultar aquilo que é constante? Ele está fazendo um tipo de contraste. Nós estamos tão inquietos, porque estamos desesperados pela última novidade, mas vamos olhar para Deus, que desse local soberano está, entre aspas, testemunhando o sol nascendo e o sol se pondo diariamente há milhares de anos. Nós estamos tomando Deus como referência. Há algo a ser exultado, há algo a ser admirado, mas para que haja admiração, é necessário uma pausa. É necessário diminuir esse fluxo intenso de informações, para que você possa minimamente contemplar. Hoje uma igreja ousada, irmãos, é uma igreja que olha para o lado. Talvez hoje um dos atos mais ousados que existam na vida de um cristão, é ele segurar o ímpeto de um clique, de um compartilhar e de um curtir, guardar essa energia que ele colocaria ali naquela expressão, para poder olhar para o lado. E por alguns instantes contemplar a beleza de Deus. Entenda, irmãos, o alvo da mensagem aqui não é uma mensagem de autoajuda, amém? Mas é uma mensagem para você parar para refletir na soberania divina, na criatividade de Deus, e de como Deus te preparou para o ordinário. Você foi chamado para essa vocação de ser um referencial. Agora também foi chamado para salgar. E eu sei, irmãos, eu não quero perder muito tempo aqui sobre as propriedades do sal. Tem pessoas que vão falar: olha, o sal conserva, o sal dá gosto, o sal dá sede. Junta tudo isso aí no que eu vou falar agora, amém? A questão é, eu quero que você se veja recebendo um punhado de sal todos os dias. É evidente que o texto aqui está colocando em nós essa personificação do sal. Mas eu quero que você se imagine como alguém recebendo um punhado de sal todos os dias. E talvez você esteja pensando assim: bom, eu vou separar esse punhado de sal quando eu tiver um grande culto, quando eu tiver uma grande conferência. E aí então eu vou poder juntar com a outra turma do punhado de sal e a gente vai fazer a festa do sal. E não, a questão é que existe um punhado de sal que se renova todos os dias, para que você comece a salgar as relações, para que você comece a salgar por onde quer que você caminhe, para que você consiga testemunhar a Cristo em coisas ordinárias, até mesmo nas extraordinárias. Nós acabamos de passar por uma série falando sobre profetas, e um desses profetas foi encontrado por Deus em um trabalho ordinário para a época. Ele simplesmente estava cuidando do seu gado, cuidando dos seus animais, cuidando ali, cuidados de agricultura. Alguém que vivia em um local um tanto quanto desprezado, mas foi notado por Deus, foi conhecido por Deus. Nós precisamos aceitar, irmãos, que na maior parte do tempo, a nossa vida vai ser tomada de questões ordinárias. E se nós não aprendermos a ter a sabedoria de perceber Deus no ordinário, de conseguir ver o belo de Deus em questões rotineiras, irmãos, nós nos tornaremos miseráveis. E vamos olhar para o domingo como o único dia onde as coisas realmente fazem sentido. Não é esse tipo de fé que Deus está nos chamando para viver. Deus tem um anseio de que nós sejamos referenciais, de que nós possamos testemunhar a sabedoria aonde? Nas praças. Uma fé pública. Essa mensagem, irmãos, ela não é apenas para um cristão. Essa mensagem é para todo tipo de pessoa.
crendo você em Cristo ou não, você está sendo massacrado também pelo ritmo informacional dos dias atuais. Crendo você em Cristo ou não, você também está muitas das vezes tendo essa crise de significado. Essa crise de será que o que eu faço importa? Olha só, talvez você é alguém que há 15 anos sonha com algo, mas você tem sido massacrado pela semana após semana, do qual parece que nada muda. Você foi chamado para carregar um punhado de sal, para salgar as suas relações, para salgar os ambientes por onde você passa. E como já disse aqui na mensagem, não é novidade, a maior parte do tempo você não vai estar dentro da igreja. Amém? Vamos seguir. Há uma autora, eu falei hoje pela manhã que eu esqueci de colocar o nome dela no esboço e eu esqueci de novo à tarde. Amém? Enfim, depois eu trago para vocês, mas ela diz da seguinte maneira: quantas vezes o anseio por algo maior produziu descontentamento, murmuração e ingratidão nos nossos corações? Isso não é uma mensagem apenas, essa questão do não contentamento, da frustração de não viver algo grande, não é algo apenas dos jovens, irmãos, mas de todos nós. Amém? Quantas vezes o anseio por algo maior produziu descontentamento, murmuração e ingratidão em nossos corações? Ansiamos pela grandeza e nos deparamos com uma pia cheia de louça para lavar. Ansiamos por um trabalho empolgante e desafiador, enquanto a realidade nos espreme dentro de um vagão de trem para mais um dia de trabalho fatídico. Isso é uma extração de um texto. A vida ordinária, com seus chamados opacos, parece desprezível à luz de nossas aspirações por chamados extraordinários. Mas embora não haja holofotes para a mãe que acorda vez após vez para amamentar o seu bebê, nem para o jovem que cochila no ônibus após uma aula exaustiva, a realidade é que são os chamados ordinários que dão ritmo à vida e fazem dela o que ela realmente é. No fim das contas, os chamados ordinários não são desprezíveis, mas necessários. Lamentavelmente, nossa cultura viciada em grandeza transformou o ordinário em algo indesejável, algo indigno de ser mencionado. Na colocação que eu fiz agora há pouco de Michael Horton, onde ele diz: é bem mais fácil entregar um projeto e servir os pobres do que dar mais atenção à minha esposa e meus filhos, ele faz uma dura reflexão, e esse livro dele não é apenas para pastores, mas para todo aquele que crê. Ele diz: muitas das vezes nós respondemos mais rápido a um tipo de anseio, amém, de cunho benéfico para a sociedade, porque a gente tem um senso de cumprimento de algo divino, quando é um projeto que está para o lado de fora de casa. Deus está buscando restaurar, por meio dessa série, a beleza de se viver ordinariamente em família. Amém? A beleza de conseguir sentar na mesa e desfrutar um pouco da companhia de uns aos outros. E isso é um desafio para todos nós, irmãos, para todos nós. O alvo é a gente quebrar o ciclo de consumo, pressão e pressa, para entrar em um ciclo de arrependimento, fé e perdão. Cadê o seu amém? Muito bem. Eu gostaria que você agora abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 1. Quem aqui está aprendendo alguma coisa? Amém. Mateus capítulo 16, versículo 1 ao 3, é um texto que eu ensinei lá no retiro dos jovens, e eu faço questão de mencionar aqui nessa noite, que eu acredito que coopera porque a gente está construindo. Mateus 16, 1 ao 3, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu, e ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Eu acredito que essa mensagem é muito contemporânea para os nossos dias. O que Jesus está contrastando aqui, deixando muito claro é: olha, queridos religiosos fariseus, vocês conseguem ter uma perspicácia para discernir questões de conhecimento natural, meteorologia. Vocês conseguem, olhando para o céu, para o aspecto do céu, você já consegue imaginar, você consegue assimilar qual vai ser a próxima ocorrência meteorológica. Só que vocês não conseguem se deparar com o que está diante dos olhos de vocês. Vocês não têm o mínimo discernimento espiritual.
Então Jesus aqui ele faz um contraste entre conhecer naturalmente e conhecer espiritualmente. É evidente que Jesus no versículo 4 vai começar ele vai destacar que, olha, não entregarei para vocês outro sinal que não seja do profeta Jonas. E ele estava falando acerca dele mesmo. O que Jesus está tentando deixar claro para eles é o seguinte: olha, vocês conseguem olhar para os céus que não vão falar com você, e vocês conseguem extrair apenas da contemplação dos céus algum tipo de resposta meteorológica. Mas vocês são incapazes de ver que o cumprimento profético da lei dos profetas, aquilo que vocês ensinam, está diante de vocês. E Jesus traz uma característica de essencialidade. Ele está deixando claro para nós que sem esse conhecimento, esse discernimento espiritual, as coisas naturais serão mal significadas. E meus irmãos, no tempo que nós vivemos, volto a dizer, é uma crise de significado, é uma crise epistemológica. A gente não consegue dar o devido sentido para as relações que nós temos. Nós não conseguimos extrair de fato o senso e propósito de questões que nós lidamos diariamente. Queremos saber sobre questões do futuro, temos uma ideia de futuro, nos apaixonamos por uma situação hipotética do futuro, mas nós não temos paz com o nosso presente. Irmãos, com todo respeito, isso não é um tom ameaçador, porque vocês sabem que não é meu estilo fazer isso, ficar tentando trazer pressão, enfim, vocês me conhecem. Mas nós não sabemos o dia de amanhã, você não sabe se estará vivo amanhã. Há um dia para você se responsabilizar, e esse dia é chamado hoje. Tem pessoas que são inimigas do seu hoje. Elas não conseguem encontrar paz nas suas habitualidades, não conseguem encontrar paz no local que elas estão inseridos. Irmãos, essa mensagem não é para entregar para você: olha, essa semana você vai ter uma nova proposta, essa semana você vai abraçar o emprego dos seus sonhos, esse ano você vai receber uma proposta milionária. A mensagem, eu não estou te trazendo garantia nenhuma. O que eu estou te dizendo é que é muito mais provável que você continue um trabalho que você não goste. É muito mais provável que você continue recebendo aquilo que você acha que é pouco. Mas e aí, você vai fazer o que com isso? Você ainda vai continuar lidando com as injustiças. A questão é como viver em meio a isso. Como viver em meio a um cenário que é desconfortável, mas que alcança a esmagadora maioria de todos nós. A mensagem que nós cremos nos prepara para esse estilo de vida. A mensagem que nós estamos pregando nos prepara para esse tipo de fé dialogal, que olha para a sociedade, compreende as dores da sociedade, compreende as dores relacionais, mas significa as relações a partir de um conhecimento espiritual. E aqui vem um caráter de essencialidade. Sem comunhão com Cristo, irmãos, nós estamos fadados a não dar o devido significado às nossas relações. Sem um relacionamento com Cristo, nós estamos fadados a interpretar as coisas de uma maneira equivocada, com o teto do que é natural. O convite de Cristo é: um homem espiritual discerne bem todas as coisas. Por quê? Porque ele parte de um discernimento que é espiritual. Ele parte da vista de Cristo. Ele parte da interpretação de Cristo. E aí ele dialoga com o que é natural. Ele dialoga com a sociedade. Agora, em meio a essa sobrecarga de informações, nós estamos perdendo o discernimento do que é importante para o que é trivial. Isso é uma das marcas da geração atual. Uma das marcas, irmãos. É tanta informação que você já não consegue mais discernir o que é importante do que não é. Você recebe uma grande revelação por meio da palavra de Deus no domingo. Você sai daqui emocionado, quebrantado. Na segunda, no seu trabalho, você tem uma disposição, alguém fala algo a teu respeito, do seu jeito, do seu estilo, da sua maneira, e você já entra em um profundo abatimento. Parece que o que foi falado no domingo foi esquecido. A questão é que o nosso cérebro está tão estressado e sobrecarregado, que a mensagem de domingo e uma mensagem trivial da segunda parecem ter o mesmo peso. Você precisa parar um pouco. Você precisa refletir um pouco. Você precisa trazer à sua memória a obra de Cristo. Nós precisamos sair desse ciclo de consumo, pressão e pressa. Por necessidade para as nossas próprias vidas, para a saúde de nós. Precisamos entrar num ciclo de arrependimento, de fé e de perdão. Glória a Deus. Sem um discernimento espiritual, nós discerniremos muito mal as próprias coisas naturais. Sabe, irmãos, olhando agora de maneira prática para a sua vida, a boa mensagem, diria o reverendo Timothy Keller no livro Pregação, ele vai dizer assim: a boa mensagem é a mensagem que vai colocar Cristo como a referência de prática.
Amém? Então quando a gente olha para Cristo, a gente vê um referencial de prática. Muito bem. Quando nós olhamos para Cristo, irmão, é possível perceber que ele tem um movimento muitas vezes contrário das nossas expectativas. Entenda, a próxima fala agora não é um tipo de revolta com as ambições da vida. Ambicionar o crescimento faz parte. Amém, irmãos? Não há nada de errado em você querer crescer na sua vida profissional, em você desejar crescer financeiramente. Está tudo bem em relação a isso. Ok? Amém. Agora, olhando um ponto de vista assim, existencial, de senso de propósito, de satisfação de vida, preciso olhar para Cristo, a maneira como ele conduzia. Para analisar. Cristo é aquele, Filipenses capítulo 2, 5 a 8 vai dizer que ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a, antes se esvaziou e andou em forma humana, se humilhou até a morte, morte de cruz. Percebe que o padrão de Jesus Cristo é de descida, antes de ascender. O desespero dos nossos dias deixam a gente extremamente ansiosos, porque nós queremos cada vez mais subir. E quando nós olhamos para Cristo, a gente vê um processo de descida. Ele sai de um ambiente essencialmente e exclusivamente extraordinário, para se lançar nas questões ordinárias da vida. E ele perpassa por cada uma delas. Ele não é privado de nenhuma dessas experiências ordinárias. E eu sei, irmãos, que muitas das vezes nós temos a sensação de que a cada café, almoço e janta, Jesus multiplicava o que tinha na mesa. Amém? Mas é muito provável que não. Que não era constantemente, Jesus estava multiplicando pães e peixes. Mas ocasionalmente ele também fazia isso. Eu vejo muitas pessoas revoltadas com aquela série The Chosen. Quem aqui já assistiu The Chosen? Ó, que benção, irmão. The Chosen é uma maravilha, irmãos. E uma das coisas que eu percebo as pessoas mais revoltadas com a série, essa é uma das principais críticas. Jesus é muito humano. Humanizaram demais Jesus. Porque em determinado momento ele está se divertindo, em determinado momento ele está celebrando, em um casamento ele não está assim, ele está dançando, amém? Esquece a imagem, amém, irmão? Ele está dialogando, ele está se interessando pela vida das pessoas. E ele não é privado dessas experiências. Se Jesus não foi privado dessas experiências ordinárias, antes viu beleza em cada uma delas, esse é o caminho que nós devemos trilhar. Eu gosto de uma colocação do Dr. Augusto Cury, escritor de muitos livros, onde em um dos seus livros ele vai dizer, olha, Jesus ele atuou com carpintaria. Então muitas das ferramentas que ele utilizava se tornaram as ferramentas que foram utilizadas para a sua crucificação. Então muito do que ele convivia no seu trabalho diário, acabou por se tornar os instrumentos ali, as ferramentas com a qual ele foi crucificado. De alguma maneira, aquilo que era o ordinário profissional de Jesus, se tornou também algo que fazia parte do cumprimento profético de Jesus. Amém, irmãos? Então, quando olhamos para Jesus, vemos um padrão de descida e não de subida. Alguém que sai do extraordinário para enfrentar a vida ordinária. E sim, irmãos, Jesus tinha uma porção humana. Ele era divinamente humano e humanamente divino. Amém? É o único ser. E essa é uma das grandes tensões na teologia. Alguém que era Deus e homem ao mesmo tempo. E que vivenciou cada uma das experiências. Há uma canção, eu citei hoje pela manhã, está me fugindo o nome das pessoas, mas o nome do autor é Estênio, eu não lembro do sobrenome. Onde nessa canção ele vai começar dizendo da seguinte maneira, entra mestre, descansa um pouco. E aí é toda uma canção maravilhosa, onde Jesus ele faz, vamos dizer assim, uma espécie de parada na casa de uma pessoa para descansar um pouco e depois seguir a sua missão. Amém? E muitas das vezes, hoje é o que você precisa. Entre em casa, descansa um pouco. Entre em casa e vamos voltar os nossos olhos para Cristo, para que a gente passe a significar os nossos dias. Mais uma vez, irmãos, eu não estou aqui te prometendo um novo emprego, prometendo uma oferta milionária, um código que vai te destravar para o resto da vida.
Eu estou apenas dizendo para você que é possível extrair beleza na nossa vida. É possível extrair beleza, é possível testemunhar a fidelidade de Deus e o extraordinário de Deus nas coisas ordinárias. Entenda, eu não estou dizendo aqui, como eu disse hoje pela manhã, para você pegar um brócolis na geladeira e falar assim, uau, olha o brócolis, né? E ficar, brócolis. Não, mas por que não? Pelo menos uma vez ao dia você parar para pensar, esse brócolis veio de algum lugar, amém? A comida que está na minha mesa, ela simplesmente não apareceu aqui do nada. Existe beleza nas coisas ordinárias e nós devemos reverenciar isso. Na vida de Cristo enxergamos um chamado extraordinário. Ele sabia para que veio, sabia que sua vida seria marcada por momentos de tirar o fôlego e que entre esses grandes momentos ele viveria o ordinário. Faria os deveres de casa, obedeceria os seus pais, criaria e consertaria peças na carpintaria, ensinaria repetidamente um grupo de homens tardios em aprender e dependeria da provisão de Deus da forma mais ordinária possível. Não pense que Jesus multiplicava pães e peixes a todo tempo. Amém? Eu quero agora entrar num tópico da mensagem que eu intitulei de Paulo e a vida ordinária. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Irmãos, se você me permite, antes da gente ler, eu achei aqui a canção, o autor é Estênio Márcios, o nome da canção é Alguém Como Eu. Alguém conhece? Posso ler a composição para vocês? Não vou cantar, né, irmão, para não estragar a festa, né? Entra, mestre, descansa um pouco, estás cansado, estás sedento e rouco, dorme, mestre, a casa é tua, já fechei porta e janela para a rua. Deixou-me falando, só dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim. Fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Amém, irmãos? Que canção maravilhosa, né? Então fica aí para reflexão. Irmãos, nós vamos fazer uma leitura agora de textos em Efésios capítulo 5, versículo 21. Coloca para a gente. Nós vamos começar a partir do verso 21. Mas deixa eu fazer uma breve introdução para a gente poder expor esse texto. A gente está dentro da carta a Éfeso, aos Efésios. Essa carta aqui é conhecida como o Evangelho da Igreja, irmãos. Tamanha potência divina que há nos escritos de Paulo para a região de Éfeso. E aqui alguns detalhes nas escrituras são maravilhosos, porque Efésios começa ali no capítulo 1, logo dizendo, olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, diga abençoou, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, amém? E depois ele vai começar a desdobrar que tipo de bênçãos são essas. E o capítulo 1 basicamente é um enaltecimento da nossa eleição, justificação em Cristo, da nossa posição de autoridade em Cristo Jesus. Ali é destacado que as forças do inimigo, elas não prevalecem mais a nossa posição de autoridade em Cristo, amém? Efésios capítulo 2 traz todo um desenvolvimento sobre quem nós éramos. Éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Destaca a obra da cruz. Diz que a salvação ela é pela graça, mediante a fé, não é por obras para que ninguém se glorie. É um texto que vai evoluindo. Quando chega em Efésios capítulo 4, Paulo ele vai falar sobre ser um escravo de Cristo, ou seja, ele está aumentando o tom da carta. Começa falando dos feitos de Cristo, começa a falar sobre quem nós somos. Efésios 4, versículo 7 vai falar que a graça foi repartida para todos, não há ninguém que não recebeu uma medida de graça. E ele começa a discorrer sobre chamados ministeriais, o dom do apostolado, do pastor, do mestre, do evangelista, do profeta. Ou seja, a carta está se intensificando e tudo parece que Paulo está fazendo ali, preparando um cenário para dizer assim, pois bem, você que está me ouvindo, querido morador de Éfeso, agora é hora de você tornar todas as coisas secundárias, e você se lançar nessa obra missionária, e não olhar para trás. Agora o que mais importa é você se tornar um grande pregador revolucionário, aqui no Oriente Médio. No entanto, quando chega em Efésios capítulo 5, Paulo começa a modificar um pouco o tom.
No verso 16, ele vai dizer, no verso 15 ou 16, ele vai dizer: portanto, não sejais insensatos, mas conhecei qual é a vontade do Senhor. Repete comigo: vontade do Senhor. Hoje eu tenho testemunhado, nos dias atuais, uma grande ansiedade por parte das pessoas, não é apenas nos jovens, mas por parte das pessoas, o evangélico em geral, em querer descobrir qual é o seu chamado, qual é a vontade de Deus. E aí, literalmente, vira um ponto de pressão, irmãos. Um ponto de pressão que muitas pessoas estão perdendo a sua vida por isso. Tentando discernir qual é a especificidade do chamado. Qual é a geografia específica, a habilidade específica, o dom específico, na estação específica. Tem pessoas que até têm um vislumbre disso. E elas estão apaixonadas pela ideia de viver esse chamado tão específico. Só que elas se esquecem que Deus manifesta a sua vontade de maneira geral para todos nós. E a vontade de Deus para nós é que a nossa vida seja para o louvor da sua glória. A vontade de Deus para nós é viver para o louvor da glória de Deus. Talvez muitos de nós nem acessaremos tamanho grau de especificidade de um chamado. E é maravilhoso quando isso acontece. Quando descobrimos de maneira detalhada a geografia, o dom. Amém, irmãos? Mas isso não pode se transformar num ponto de ansiedade, um ponto de pressão. Tem pessoas que estão destruindo as próprias vidas porque estão desesperadas em saber questões específicas, enquanto que há uma vontade geral de Deus para nós, viver para o louvor da sua glória. A geografia é maravilhosa? Mas se torna um fator secundário, porque você foi chamado para viver para o louvor da glória de Deus na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia, por onde quer que você vá. Deus está te convidando para trazer um novo valor para o seu microambiente, para as suas relações que são cotidianas. A ideia é que você se sinta profundamente desafiado, para que a sabedoria de Deus seja testemunhada por meio da sua vida. Portanto, não seja insensato, mas conhecer qual é a vontade do Senhor. Ele nos chamou para esse relacionamento que nós denominamos de adoração, onde a nossa vida se transforma numa resposta ao amor que Ele entregou por nós. Amém, irmãos? E isso não tem hora, não tem lugar, não tem cenário. Não importa se em uma ocasião extraordinária ou se no acumulado ordinário dos nossos dias. Amém? Paulo então prossegue no capítulo 5, dizendo: olha, não se embriague com o vinho no qual há dissolução, mas se embriague no Espírito, se enche do Espírito. Irmãos, por todo o tom que ele carrega no capítulo 1, 2, 3 e 4, quando ele fala sobre ser cheio do Espírito, irmão, você já dá uma rajada em línguas, amém? Hinos, cânticos espirituais, você começa a ficar queimando no coração, porque ele está falando de expressões espirituais maravilhosas que nós devemos cultivar e praticar. Só que aí Paulo no versículo 21 ele vai dizer: portanto, irmãos, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E a partir daqui começa todo um sequenciamento, que não tem a ver com você jogar tudo para trás e simplesmente se lançar numa suposta missão radical de Deus. Não. Paulo te prepara com uma grande carga de revelação sobre quem você é em Cristo, sobre a posição que você está, sobre o papel da igreja, sobre ser um prisioneiro, um escravo de Cristo, pela soberana vocação dele. Paulo destaca que nós devemos conhecer a vontade do Senhor. Ele deixa claro que é uma graça de Deus repartida. E agora ele está falando com a grande massa dos seus ouvintes: pais, maridos, esposas, filhos, senhores e servos. Toda a revelação extraordinária, Paulo agora está nos conduzindo a uma seara de situações ordinárias. Você está aqui, irmão? Paulo ele eleva o nível, ele chega no clímax da revelação sobre quem nós somos, sobre como a obra de Cristo produz um efeito glorioso em nossas vidas. E quando você pensa que fala assim: vai, Paulo, é agora, me dá aquele empurrão agora, Paulo, me joga para as nações, faz de mim um grande pregador. E Paulo assim: muito bem, então agora, marido ame sua mulher, mulher ame seu marido, filho obedeça os pais, pais não irritem seus filhos. Vamos ler o texto. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Presta atenção, eu faço questão de ler primeiro esse texto antes de entrar no próximo, que vai falar sobre a submissão da mulher, porque muitas pessoas fazem uma grande confusão em relação à submissão e num tipo de hierarquização entre homem e mulher. Homem e mulher têm papéis completamente distintos. Amém, irmãos?
Os papéis, no contexto conjugal, são completamente distintos. Eles não são iguais. A relação, do ponto de vista bíblico, requer correspondência, mutualidade. Então, a mulher ser submissa, do versículo na sequência, está dentro desse escopo de sujeição mútua. Repete comigo, mutualidade. Perfeito, agora vai para o 22. Esposas, cada uma de vocês deve sujeitar ao seu marido como ao Senhor, versículo 23, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Deixa eu dizer uma coisa aqui, uma pausa importante, embora não seja o tema central da mensagem. Há uma liderança semelhante à de Cristo, uma mulher deve submissão. Agora, há uma liderança que não é como a de Cristo, a mulher não deve submissão. Tem muito homem tentando utilizar a carta do você tem que ser submissa apenas como uma expressão para manipular um contexto. Você quer testemunhar uma submissão feminina à figura do homem no casamento? Então lidere como Cristo. Seja o referencial seguro para ela, de Cristo. Há um referencial como de Cristo, nós devemos sujeição. Para que o alvo final seja o quê? Domínio? Não, correspondência. A relação de domínio do homem para a mulher é marca da queda, irmão. Gênesis capítulo 3. E a mulher será para o seu marido. Tem muita gente utilizando a expressão submissa de maneira equivocada. Os papéis são distintos. Relação de domínio, pós-queda. Vontade de Deus, correspondência, mutualidade. Há uma liderança como a de Cristo, submissão. Amém, irmãos? E aí vai destacar que o homem deve amar a mulher. Deixa eu dizer uma coisa, a mulher não tem que amar o homem? Claro que sim, o grande mandamento é para todos. Ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como eu vos amei, sim ou não? Então, embora o homem seja colocado como referencial do amor aqui nessa expressão, o alvo final é mutualidade, porque senão quebra o primeiro e segundo mandamento, irmãos. Paulo está tratando sobre as situações corriqueiras, rotineiras. Está falando sobre as questões ordinárias, a relação conjugal. Entenda, irmãos, que aqui as minhas falas, elas não estão abraçando contextos que a seara do divórcio é a melhor opção. Situações de abuso psicológico, abuso sexual, violência, abandono. Quem está aqui comigo? Essas situações, irmãos, com toda certeza o melhor caminho é o divórcio. Amém? Eu prefiro uma mulher divorciada do que uma mulher morta. Glória a Deus. Ponto. Isso não deveria ser questão. Paulo está tratando sobre a questão ordinária, as questões ordinárias do dia a dia. Talvez seu casamento hoje tenha grandes conflitos de convivência. Irmão, se eu perguntasse aqui, quem já teve conflito com a sua esposa, a gente ia ter uma ola dentro do auditório, amém? Talvez um se levante e fale, pastor, disso aí eu entendo, inclusive vindo para a igreja, amém? Os conflitos acontecem, irmãos. Os conflitos acontecem. E Paulo está querendo tratar sobre esse tipo de coisa. Paulo, ele eleva a revelação da redenção e traz para o dia a dia. Até no cenário do conflito. Tem que ter um momento onde a memória resgate a obra de Cristo nas nossas vidas. Para que a partir de um conhecimento espiritual, eu consiga lidar, interpretar e lidar com a questão natural. Você está aqui ou não? Versículo 24. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa está sujeita em tudo ao marido. 25. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Salta para o capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Versículo 4.
Pais, não irritem os seus filhos, antes criem no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Agora a gente vai ler do 6 ao 9, que é de uma relação de senhor e escravo. Já explico para vocês esse contexto histórico. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam com boa vontade como quem serve ao Senhor, não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Versículo 9, vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e com ele não há favoritismo. Presta atenção aqui. Paulo, como eu disse, exalta a revelação da redenção e os efeitos de Cristo nas nossas vidas. O que Cristo fez, quem nós somos, a autoridade que nós temos, a nossa posição num cenário espiritual. Ele deixa muito claro que éramos inimigos de Deus e a graça nos alcança. Ele deixa muito claro que há uma vontade para ser vivida. Ele deixa muito claro que há uma graça que foi repartida. Diga assim, eu não sou desgraçado. Vai lá, diga. Amém. E você vem aqui como igreja para que a gente possa descobrir a porção de graça que lhe foi dada. Amém, irmãos. Paulo segue dizendo que há um vinho que embriaga e há um outro vinho que nos renova. E ele vai falar como se encher desse vinho que renova, que é o vinho do Espírito Santo. Vai falar sobre práticas espirituais, mas dentro desse contexto de renovação, ele vai colocar, sujeitáveis pois uns aos outros. Ele pega o clímax da revelação da redenção, o clímax da obra de Cristo, e traz para o dia a dia, para o seio do teu lar, para o seu diálogo de marido e mulher, para a maneira como você se relaciona com os seus filhos, como o filho se relaciona com os seus pais. Honre, obedeça. E para os pais, não irrite. Levaria toda uma mensagem apenas para trabalhar essa expressão no grego sobre irritar os filhos. Não vai ser hoje, amém? Mas não irrite. E aí depois ele vai falar sobre uma relação. Presta atenção aqui, tem muitas pessoas que pensam, poxa, Paulo deveria ter levantado aqui os escravos para serem revolucionários, irem contra aquele sistema e etc. Irmãos, presta atenção. Nem todas as questões sociais vão ser abordadas pelos personagens bíblicos. Amém, irmãos? Amém? Aqui há um contexto onde a relação de trabalho era de senhor para escravo. Isso não tem nada a ver com a Bíblia validando a escravidão, como eu já ouvi alguns malucos por aí. Tem absolutamente nada a ver. Primeiro que a relação de senhor e escravo aqui não tem absolutamente nada a ver com a nossa ideia de escravidão que aconteceu aqui no país. Amém? Muitos desses cristãos vieram de uma cultura judaica. E dentro do judaísmo, quando você não podia pagar as suas dívidas, então você se apresentava como um escravo. E era comum que no 7º ano, onde o escravo deveria receber sua carta de alforria, era possível que o escravo então devolvesse sua carta de alforria. Deuteronômio capítulo 20 vai dizer, por amor ao seu senhor. Então lhe era feito o quê? Um sinal na sua orelha. E ele passava a ser conhecido publicamente como servo da orelha furada. Então aqueles que tinham orelha furada significava que mesmo recebendo sua carta de alforria, eles decidiram devolver sua alforria para o seu senhor. Amém, irmãos? Então aqui ele está dentro de um contexto de escravidão nesse sentido social. E Paulo não está querendo resolver a questão. Paulo não está apresentando um projeto de política pública aqui, amém, irmãos? Ele está simplesmente dizendo assim, olha, existe um cenário. Esse é o contexto de relação de trabalho predominante aqui à época. E nós podemos nos mover com sabedoria nesse contexto. Então ele traz orientações para o escravo e orientações para os senhores, sobre como deveria se proceder. Como que a gente traduz isso para o nosso tempo? A gente abraça o princípio e faz aí uma tradução histórica. Glória a Deus, irmãos. É evidente que um cristão minimamente sábio e conhecedor das escrituras vai ser contrário a qualquer tipo de relação de escravidão. Amém? Mas nós aplicamos num contexto de chefe, colaborador e chefe, enfim. A questão é que o texto está trazendo para nós que boa parte dos seus dias vai ser dentro dessa relação. E talvez isso tenha sido o que tem te desanimado. A relação com seu chefe, a relação com seus pares no trabalho. Pois bem, deixa eu te dizer, é bem provável que você ainda permaneça no local onde você está. E se você vier a sair, amém. Mas saindo, que o que você tenha deixado para trás seja uma sabedoria que foi ouvida na praça pública. Amém, irmãos? Que a sua vida e o seu testemunho possa ser lembrado nos locais por onde você passou. O alvo, irmãos, aqui, já estou começando a encerrar, é que você aprenda a ter paz nos seus dias. Porque talvez, irmãos, você odeie a sua semana. Talvez você seja alguém que você odeia o local que você trabalha. E mais uma vez, está insatisfeito com quanto você ganha.
Não caia em falácias que de repente do nada você vai virar um multimilionário. Não é por aí, irmãos. Na maior parte das nossas vidas nós vamos ter que lidar com um desconforto. E a boa notícia é, esse evangelho que te salva e transforma também te prepara para o cenário de desconforto. Isso é uma fé madura. Então Paulo está lidando com essas questões ordinárias. Paulo expressou como esse chamado extraordinário deveria ser vivido de forma ordinária pelos mais diversos grupos de pessoas presentes na comunidade de Éfeso: maridos, esposas, pais, filhos, servos e senhores. Atenção, Paulo não convocou os maridos a um chamado heróico, saírem de suas vidas ordinárias de trabalho e cuidado familiar para uma vida extraordinária, erradicando a pobreza ao redor do mundo. Ele não chamou os filhos a viverem radicalmente a sua própria maneira, desbravando o mundo, mas a obedecerem seus pais dia após dia. E quanto aos servos, o apóstolo Paulo é duramente criticado por não ter ordenado que eles se rebelassem contra o sistema da época, mas que ao invés disso cumprissem suas tarefas comuns com maior empenho, como ao Senhor e não a homens. A verdade é que ao apresentar esses chamados à luz da obra de Cristo, Paulo elevou o ordinário, mostrando que aquilo que seria apenas comum e talvez inferior para muitos deveria expressar uma realidade muito maior: a obra extraordinária de Cristo. É à luz desse chamado extraordinário de Cristo, e somente por meio dele, que a vida ordinária encontra sentido e propósito. É somente porque Cristo viveu ordinariamente como homem, sendo extraordinariamente Deus, que nossa vida sob o sol eclode em graça. Somente em Cristo nossas aspirações pelo extraordinário podem ser saciadas, independentemente daquilo que fazemos, do quanto ganhamos e do quão reconhecidos somos por isso. O ordinário continua sendo ordinário, mas somos impulsionados a vivê-lo para a glória de Cristo. Encerro aqui, irmãos. A proposta da mensagem é apresentar uma receita em forma de desafio. Que tal hoje trocar a ansiedade da novidade pelo contentamento do que está diante dos seus olhos? Que tal hoje tirar os olhos do recorte carente e contemplar a vista panorâmica? Olhar o big picture, olhar o todo. E você vai começar a se lembrar dos feitos de Deus pela sua vida. E você vai começar a ancorar sua fé e esperança na fidelidade do Senhor. Nós podemos falhar na nossa fidelidade. Deus não falha, irmãos. Nós aprendemos com o profeta Oséias sobre a importância de se ter um relacionamento íntimo com o Senhor, mesmo em meio a injustiças. Nós aprendemos a clamar por justiça social com o profeta Amós. Nós aprendemos com o profeta Jonas de que Deus continua sendo fiel, ainda que muitas das vezes nós nos voltemos contra o próprio Senhor. E todo esse apanhado de revelação deve ser orientado para as questões práticas da vida. Nós estamos falando sobre uma questão de orientação do coração. Esse ciclo que deve ser quebrado, esse ciclo que você deve sair, não é um ciclo meramente cognitivo. Ele tem a ver com questões do coração. A mensagem de hoje é para que o nosso coração seja reorientado. Então, a proposta da mensagem é para que você saia do ciclo do consumo, pressa e pressão e entre no ciclo de arrependimento, fé e perdão. Quantos foram abençoados pela palavra? Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Vamos ficar de pé, meus irmãos.